Quando você está no escuro, você não consegue ver o que está ao seu redor. Se você estiver em um lugar estranho, procurando uma saída, você pode tatear usando o sentido do tato. Mas quando finalmente encontra uma luz, você imediatamente entende o que está ao seu redor e como seguir em frente. Algumas pessoas pensam que, quando falamos da nossa busca pela verdade, apenas a luz da razão ou apenas a ciência pode ser confiável no nosso caminho a seguir. Alguns até afirmam que os dogmas religiosos, ou mesmo a própria fé, envolvem uma espécie de obscurecimento da mente. Será isso verdade? A fé é causa das trevas ou da luz? Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima. E no vídeo de hoje, em comemoração à festa litúrgica de Santo Agostinho, a reflexão acerca da fé e razão na busca da verdade. A influência do pensamento agostiniano sobre o seu próprio tempo expandiu-se para muito além dele. Santo Agostinho é um dos pilares do pensamento medieval. Suas reflexões sobre as relações entre fé e razão deixam como legado para a Idade Média um programa intelectual. E também para o mundo moderno. Fé e razão continuam sendo conceitos discutidos no campo da filosofia, da lógica e da ciência. Mas já é algo notório que fé e razão se complementam. Não são opostos. Mas no mundo de uma eminente necessidade de criar, por assim dizer, verdades instantâneas, ou como se a verdade pudesse ser consumida, a preocupação da relação entre fé e razão, por Agostinho, é um nexo de uma questão que remete à beata vita e do livre-arbítrio da vontade, com seu papel na busca da verdade. O nexo entre a fé e a razão converge para o conhecimento do Deus unitrino, que aqui se está no âmbito da metafísica, crede ut intelligent. O nexo entre a fé e a razão pode ser analisado também sob o prisma do processo cognitivo. O conhecimento sensível e o inteligível não dispensam o binômio fé-razão. Mas antes de continuar, gostaria de apontar para 3 erros fundamentais da relação entre fé e razão. O ceticismo, que é a fé em si, é irracional ou contrária à razão. Alguns vão dizer: a fé não pode ser provada, então é irracional ou a ciência descreditou a religião. O segundo erro é o oposto disso, o fideísmo. Essa visão concorda que a fé é oposta à razão e diz: bem, isso não é o problema, vamos adotar a fé. Então, um fideísta diria algo como: tudo que precisamos é a Bíblia, então parem de se preocupar com o que a razão e a ciência estão afirmando. Existe um terceiro erro, dizer que a fé é puramente subjetiva. Nessa visão, fé só é verdadeira para mim, é puramente pessoal e interior. Mas fé e razão nunca estão em conflito. Isso porque existe uma unidade fundamental na verdade, que se baseia na ordem da realidade. Não é possível que uma coisa seja verdadeira segundo a fé e ao mesmo tempo falsa segundo a razão. E sendo assim, que a fé não é uma realidade unicamente subjetiva, temos uma verdade que existe fora da mente. Essa verdade é Deus. Destaco que nessa primeira parte da exposição é importante um esclarecimento sobre a terminologia agostiniana e sobre o sentido específico da razão. O termo que ele utiliza é ratio. Em seguida, será abordada a questão das relações entre fé e a razão na busca da verdade. Em Santo Agostinho, o termo ratio possui diversos significados. Algumas vezes a razão é dividida em duas, ratio superior e inferior.
Quando Santo Agostinho fala em ratio superior, refere-se à função mais elevada da alma, que é de aprender as verdades inteligíveis. Os termos intellectus e intellentia são empregados também como sinônimos de ratio superior. Por outro lado, a ratio inferior sempre remete à apreensão e elaboração do conhecimento ligado à realidade sensível, a ciência. O que entender por fé? O que entender por... A palavra de Deus, em Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé está presente em todos os domínios da vida. Não é apenas uma adesão à verdade revelada e expressão de religiosidade. Por exemplo, acreditamos na existência de cidades que nunca vimos ou em personagens históricos mortos há muito tempo. Diz Santo Agostinho: quanto às coisas visíveis que não vimos, acreditamos no que as virá. Quanto às coisas invisíveis, convém acreditar naquelas que, na luz incorpórea, lhes aprenderam a ordenação ou em sua subsistência atual as contemplam. A fé diária do ser humano é posta muitas vezes em coisas infundadas. Na vida cotidiana, em geral, seguimos habitualmente os preceitos de autoridades, antes mesmo de utilizarmos nossa razão. Como sabemos que somos filhos de nossos pais, acreditamos e nos submetemos à sua autoridade. Seria considerado tolo quem recusasse amar seus pais sob o pretexto de não ter provas de sua filiação. Em suma, a fé pode ser vista como uma etapa normal do pensamento. É a condição da família, da sociedade, das instituições do conhecimento. Crer, ter fé, é um ato do pensamento tão necessário que sem ele é impossível conceber a vida. A crença é um pensamento acompanhado de assentimento, o consentimento do pensamento em crer. Assim, o ato de fé está presente em nossa vida não só no que diz respeito às verdades reveladas. Um grande número de nossas opiniões fundam-se unicamente no assentimento ou no testemunho de alguém. No entanto, Santo Agostinho desloca incisivamente a fé cotidiana para o plano da transcendência. O que está em jogo não é toda e qualquer fé, mas a fé ligada à revelação cristã, a chamada fé teologal. Embora partilhada, a fé não é como a visão de uma forma corporal, comum ao olhar de todos a quem essa forma corporal se apresenta. Nesse caso, é o mesmo objeto que lhe informa o olhar dos que veem. Ela é comum, do mesmo modo como dizemos que o rosto humano é comum a todos os homens. Pois quando se diz isso, se compreende que cada ser humano tem seu próprio rosto. Enfim, a fé dos que creem no mesmo é uma só, como é uma só a vontade dos que querem o mesmo. Todas as verdades necessárias à felicidade, a beata uita, fim último do ser humano, são reveladas na Escritura. Devem ser criadas e podem, em certa medida, ser conhecidas. Entretanto, nenhuma pode ser esgotada, visto terem o absoluto como objeto. Daí a permanente relação entre fé e razão. A especulação agostiniana inspira-se nas verdades reveladas, desenvolvendo uma exploração racional do conteúdo da fé. Pode-se dizer que a relação entre fé e a razão, para não se deturpar, exige três principais momentos: preparação para a fé pela razão, ato da fé, inteligência do conteúdo da fé. No entanto, nem sempre se transita livremente e sem sobressaltos um para o outro momento, passando-se por essas três etapas. A interação entre esses três momentos é o itinerário ideal desejado para o cristão. Todavia, essas três etapas não se exigem mutuamente. Apenas o primeiro momento se impõe, pois obrigatoriamente só pode crer quem é dotado de razão. Os animais não creem. Quem não possui razão, no sentido de pensamento, não pode crer e assentir com a fé. A razão é condição primeira de possibilidade da própria fé. Daí para diante,
Após a primeira etapa das relações entre fé e razão, surgem em campo outros fatores fundamentais para a continuidade da interação, da afirmação da fé. Um deles é, por exemplo, a vontade que pode levar a interação dessas etapas ao romper sua continuidade. Por exemplo, a deliberação da vontade pode nos afastar da fé, recusando e rejeitando o ato de fé. Nesse caso, o movimento das relações entre a fé e a razão é esvaziado no seu significado e meta. Quando isso não ocorre e o assentimento da razão se embasa na vontade, o processo continua na direção de certa intelecção da revelação. Em suma, sob a conduta da fé, a razão não se extravia como acontece com os filósofos guiados exclusivamente pela razão. Esse seria o ponto de alguns filósofos gregos nos quais Santo Agostinho se inspirou, Platão e Plotino. Eles viam a verdade e a almejavam. Trata-se da doutrina mais próxima da verdade cristã e dela devemos nos utilizar. No entanto, não possuíam os meios para alcançá-la. A verdadeira filosofia, para Santo Agostinho, era aquela que, não contente em mostrar fins, fornece meios para alcançá-las. Toda filosofia que pretende bastar-se a si mesma se tornará algo equivocada, errará. Os erros de Platão e de Aristóteles são os de uma razão autônoma, de modo que o único método seguro é o de ter a revelação como guia, a fim de chegar a alguma inteligência de seu conteúdo. Em outras palavras, a razão só alcança a verdade com auxílio da fé. A razão é impotente para abarcar e esgotar a verdade. Ela é convidada a crer. É-lhe pedido que compreenda a necessidade de crer se quiser compreender outras coisas. A razão é inseparável da fé em seu exercício, pois não basta a si própria. Essa fórmula tão estranha aos modernos e aos preconizadores de uma razão soberana passa a ser uma marca distintiva do itinerário agostiniano rumo à verdade. Retomando alguns aspectos das relações entre fé e razão, nota-se que crer é um ato do pensamento. Para crer, para ter fé, é preciso pensar. Todo aquele que crê, pensa. Crendo, pensa. Pensando, crê. Eis a resposta de Santo Agostinho, a quem pergunta-se sobre a ordem da intelecção e da fé, isto é, se devemos primeiro compreender para crer ou crer para depois compreender. No Sermão 43, onde discorre brevemente sobre o sentido da intelecção e da fé, diz que todos querem entender, mas nem todos querem crer. Se lhe dissessem, compreenda para crer, responderia, crê para compreendas, acrescentando os versículos de Isaías, se não credes, não compreendereis. Diz o Hiponense, em seguida, que em parte tem razão aquele que diz que compreenderá para crer, visto que ele, Santo Agostinho, fala para que creiam aqueles que não creem e sem entenderem o que ele diz não podem crer. Logo, é em parte verdade que se compreender para crer e também o que Santo Agostinho diz conforme o profeta, crê para compreender. E já que ambos têm razão, acrescenta, portanto, compreende para crer, crê para compreender. Nesse sentido, o ser humano é um grande crente, somos crentes por natureza. O prêmio da fé é ver o que cremos. E aquilo que cremos é manifestado perante o movimento de nossas vidas. Nesse sentido, onde muitas vezes o mundo quer uma fé instantânea que deve ser consumida, devemos buscar um sentido mais profundo daquilo que acreditamos. E daquilo que acreditamos é a compreensão que move o nosso viver, move o nosso ser. Não podemos simplesmente tentar simplificar aquilo que nós estamos acreditando. Embora muitas vezes nós somos levados a essas situações, pois somos seres limitados
a questão espaço-temporal. E exatamente por uma questão espaço-temporal, necessitamos de respostas dentro daquela dinâmica da existência. Mas a fé, ela vai além. A razão chama para irmos ao além. E nesse sentido, contrariando e apontando exatamente ao oposto, a fé não é uma manifestação pueril, ou seja, infantil do ser humano. Muito pelo contrário. A fé é uma força que nos move dentro da dinâmica do tempo, da vida, nos coloca em marcha e dá razão ao nosso ser. Fé e razão, sim, se complementam. Elas não se opõem, elas não se contradizem, elas não se anulam. E com isso, Santo Agostinho aponta exatamente para um caminho natural de fé e razão. E quando ele rastreia os papéis atribuídos à fé e à razão, vê-se como em Santo Agostinho que se elabora um tipo de abordagem em relação a esse binômio fé e razão. Buscamos a verdade, temos vontade dessa verdade, e aqui podemos entender um dos grandes centros do pensamento agostiniano. O cogito agostiniano. A busca da verdade pela via fé-razão confronta-se com o ceticismo. Contra suas investidas é o ato da fé que se opõe a ele e à própria afirmação do sujeito pensante. O reconhecimento da existência da verdade se dá a partir do reconhecimento indubitável da existência do sujeito pensante. Isto é, a certeza da verdade fundamenta-se na existência do sujeito, existente, vivente e pensante. Ninguém pode pôr em dúvida aos dados imediatos da consciência. Quem duvidará que vive, que recorda, que entende, que quer, que pensa, que sabe e que julga? Pois se duvida, vive. Se está em dúvida acerca daquilo de que duvida, lembra-se ou tem consciência disso. Se duvida, sabe que está duvidando. Se duvida, é porque quer ter certeza. Se duvida, pensa. Se duvida, sabe o que não sabe. Se duvida, julga que não deve assentir temerariamente. E ainda que se pudesse duvidar de tudo mais, disto não se pode duvidar. Caso contrário, já não haveria do que duvidar, o que tornaria impossível a própria dúvida. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, lê-se que Deus pode ser encontrado quando invocado, mas diz Santo Agostinho: se o que é buscado pode ser encontrado, por que disse o salmista: buscai sempre a face dele? Acaso também o que se encontra deve ser buscado? Na verdade, é assim que se devem procurar as coisas incompreensíveis, pois as coisas incompreensíveis devem ser buscadas de tal modo que não estime nada ter encontrado. Aquele que pode encontrar quão incompreensível é aquilo que se buscava. Em outras palavras, a busca da verdade está condicionada a certa obscuridade ou enigma. Mas isso não reduz a fé. Muito menos a torna como uma ação ingênua ou infantil. Muito pelo contrário, a fé é o motor propulsor de nossas vidas. É pela fé que, se de fato agradamos a Deus, pela mesma devemos trilhar os caminhos da vida. E é exatamente nos caminhos da vida que a revelação do Senhor ocorre. É exatamente nos caminhos da vida que a revelação do nosso amado se faz. É nas condições do tempo
E por isso, nas condições do tempo, devemos aproveitar, conforme está no Salmo 53, versículo 2. Busque ao Senhor enquanto ainda há tempo. E é exatamente isso. Aproveitando o tempo, aproveitaremos as nossas condições de vontade, liberdade, para que então não seja tarde.